Deus. Glory to God. Aleluia. Hallelujah. Ele é a nossa herança, irmãos. He is É a our nossa inheritance, porção, é a nossa our recompensa. portion, our reward. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, Open your Bibles in Ephesians chapter a 6. partir do verso 10. Start in verse 10. Enquanto você abre, While you open, quero parabenizar meu intérprete, I wanna congratulate my interpreter, pastor Marcelo, Pastor Marcelo, vice-presidente da nossa igreja, Vice President of this church, homem muito querido. a caring man. E para estar na posição que ele assume hoje, To be in his position, tem que ser um homem de caráter, has to be a character man, um homem de integridade, man of integrity, um homem de temor a Deus. man of fear of God. Eu sei que o pastor Marcelo tem todas essas qualidades. I know that Pastor Marcelo has these qualities. Que o Senhor continue te abençoando, pastor Marcelo. Amen. May the Lord continue to bless you, E a sua casa. you and your house. Vamos ler a palavra do Senhor? Let's read the Word of God. Efésios 6, do 10 ao 17, diz assim: Ephesians 6, 10 through 17 says like this. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil. Pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. We do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. Stand therefore, having girded your waist with truth, having put the breastplate of righteousness, E tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. and having your feet with the preparation of the gospel of peace. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Above all, taking the shield of faith, with which you are able to quench all the fiery darts of the wicked one. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de And Deus. take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Pai, nós estamos na tua casa. Father, we are in your house. A tua palavra é a verdade. Your word is true. Senhor, fala aos nossos corações. Speak to our hearts. Carecemos de ouvir a tua We voz. desire to hear your voice. Saímos de casa para te adorar We left our homes to worship e you para ouvir a tua and voz. to listen to your Então voice. fala com a tua igreja. Speak to your church. Pai, te agradecemos por essa grande nação. We thank you for this great nation. Pai, salva as pessoas dessa nação. Save the people of this Senhor, nation. que a tua salvação possa invadir as ruas desse May país. your salvation get into the streets of this country. Possa invadir as casas e as famílias. Invade the houses and the families. Meu Deus, que haja uma onda de salvação nessa May there nação. be a wave of salvation in this nation. Meu Deus, salva aqueles que estão em posições de liderança nessa nação. Save those who are in position of leadership in this nation. Assim como também oramos pelo Brasil. As we also pray for Brazil. Tem misericórdia do Brasil. Have Senhor. mercy on Tem Brazil. misericórdia da nossa nação. Have mercy of our nation. Senhor, nos dá espírito de sabedoria e revelação essa Give us the noite, spirit of knowledge and revelation tonight, para que possamos te conhecer so melhor. that we may know you best. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Pode sentar. You may be Em seated. nome de Jesus. In the name of Jesus. Irmãos, nós estamos lendo a carta aos Efésios Brothers, we are reading the letter to the Ephesians. e nós acabamos de ler And we just uma read parte a part que inicia o encerramento da carta. that it starts the ending of the letter.
No início da carta aos Efésios, In the beginning of the letter to the Ephesians, aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso, to the believers that were in the city of Ephesus, Paulo começa falando com esses irmãos Paul starts speaking with the beloved sobre a nossa nova posição em Cristo Jesus, of our new position in Christ Jesus. sobre quem nós nos tornamos em Cristo Who Jesus. we have become in Christ Jesus. Então ele fala, em Cristo Jesus agora nós somos And he abençoados, says in Christ Jesus we are now blessed. nós somos escolhidos, We are chosen. We are predestinados, predestined, eleitos, elected, adotados, adopted, aceitos. accepted. E ele apresenta essa nova And he realidade, represents this new reality. essa nova realidade que nós temos em This Cristo, new reality that we now have in Christ. essa nova posição que temos em This new Cristo. position that we have in Christ. Mas no capítulo 6, But in chapter 6, ele encerra a carta he ends the letter dizendo que essa posição saying this position que nós recebemos em Cristo, that we have received in Christ, ela vai ser desafiada, it will be challenged, ela vai ser it atacada, will be come against, ela vai estar em situação de it will guerra be in the situations of war. no encerramento dessa In carta. the end of this letter. Você sabe que o apóstolo Paulo, Do you know that Apostle Paul, ele usa diferentes linguagens he uses different type of language para explicar diferentes realidades do reino de to Deus. explain different realities of the kingdom of God. Por exemplo, ele usou a linguagem do corpo So he used the language of the body para explicar a extrema necessidade que temos uns dos to outros. explain the extreme necessity we have of relying on one another. A necessidade de comunhão e de cooperação. The need of communion and cooperation. Então ele usa a linguagem do corpo, So he uses the language of the body porque o corpo para funcionar because for a body to work, precisa de todos os membros. all the members have to be together. Paulo usa a linguagem do atleta, da corrida, So he uses the language of the athlete, of the running, para explicar sobre a autodisciplina que temos que ter to explain of the auto discipline that we must have na nossa corrida para o céu. in our race to heaven. Então ele sempre usa linguagens para explicar realidades So he espirituais. speaks languages in order to speak spiritual realities. E agora ele vai usar a linguagem da guerra So now he uses the language of war para explicar uma outra realidade à igreja, to explain another reality to the para church, ampliar o entendimento da igreja to open the mind of the understanding of the church sobre o mundo espiritual about the spiritual world e sobre as suas batalhas. and its battles. Então ele vai usar a linguagem So he's going to use this language da guerra. of war. E agora eu peço a sua máxima atenção, So now I ask you for maximum attention. porque nós vamos falar sobre a armadura de Deus So we're going to talk about the armor of God e sobre batalha espiritual. and about spiritual warfare. E eu quero iniciar dizendo uma coisa. And I want to start saying this. Com relação a esse tema In relationship to this theme e qualquer outro tema, and any other theme, a autoridade máxima the maximum authority para falar sobre batalha espiritual to speak about spiritual warfare é a palavra de Deus. is the word of God. Experiências pessoais Personal experiences são apenas isso. are just that. Experiências pessoais. Personal experiences. Experiência pessoal Personal experiences não é doutrina. is not a doctrine. Doutrina é Bíblia. Doctrine is Bible. Amém, irmãos? Amen. O que nós seguimos é o que está escrito. Because we follow what is written. O que está escrito no livro não muda. What is written in this book does not change. Então o que eu vou falar é baseado na Bíblia, So what I'm going to say is based on the Bible, não em experiências not in pessoais. personal experiences. É bom ter It is experiências, good to have experience desde que elas sejam baseadas na Bíblia. as soon as they're based on the Bible. E quando falamos de batalha And espiritual, we're talking about spiritual warfare, dependendo da igreja que você veio, depending on the church where you came pode from. ter sido tratado de formas absolutamente diferentes It aqui. could have been treated in absolutely different ways that I'm going to Falando talk de about. batalha espiritual, Talking about spiritual warfare, tenho certeza que assim como eu just me, tenho certeza que você já ouviu atrocidades também. I'm sure you have heard of atrocities. Desde irmãos que se reúnem para fazer viagem astral, There's brothers that get together to fly, to have astral trips. astral trip. Sorry, I got lost a little. Gente que gosta de lutar espadinha com demônio. Oh, people that like to fight with demons with swords. Tem de tudo, irmãos. There's anything that you might have heard of. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? So what does the Bible talks about? Eu acho que todos nós aqui estamos interessados I think all of us are interested no que a Bíblia diz in sobre what the isso. Bible talks Não na about. minha opinião. Not in my Não opinions. vim te dar minha opinião. I'm not here to tell you my Vim te dizer o opinions. que está escrito no I livro. came to tell you what is written in this O livro book. está dizendo que existe uma batalha espiritual. This book says that there's a spiritual warfare.
E não diz que você vai entrar nela. And it does not say you're going into it. A partir do momento que você aceitou Jesus, The moment you accepted Jesus, você já está nela. you are in it. Não vai começar. It's not going to start. Já começou. It has started. Você já está em batalha You are in espiritual. spiritual warfare. Desde que você aceitou Since Jesus, you received Christ, você já virou um alvo. you have become a target. O inimigo não tem pena de The você. enemy does not pity you. O inimigo não tem dó de He você. does not pity you. Ele não vai tratar você, como a gente diz no Brasil, como café com leite. He does not treat you like coffee and milk, like we Ele say in aceitou Brazil. Jesus agora. I just accepted Jesus Ele now. não entende muito bem. He's sugarcoat. He doesn't understand very Vamos mandar well. um demoninho menorzinho lá para perturbar Just ele. send a smaller, weak angel demon to pervert him. Não, você já está na batalha. No, you are in battle, E a batalha é séria. and the battle is serious. É questão de vida ou morte. It's a question of life and death, Sua e da sua família. of yours and your family, Sua e daqueles que te cercam. of yours and those who are A around you. batalha já começou antes de você Battle started before e you, vai durar depois de você. and it's gonna last beyond you. Ela está aqui. It is here, E se você está em Cristo, and if you are in Christ, você está nela também. you are in it. Então, já que você está em batalha Since you are espiritual, in a spiritual battle, é melhor entender o que está acontecendo. better understand what is happening. Paulo está dizendo que para estar nessa batalha, Paul is saying to be in this battle, você precisa fazer algumas you coisas. must do a few things. A primeira coisa é: The first thing is fortalecei-vos no Senhor fortify yourself in the e Lord na força do seu poder. and in His might. Na força do seu poder. In His might. Não tem como estar nessa batalha There's no way to be in this battle na força do teu poder. in your own strength. Tem que estar na força do poder dele. You have to be in His might. Tem que fortalecer no You Senhor. must be in His might. E na maioria das vezes, And in most of the no time, Novo Testamento, in the New Testament, quando se fala do when Senhor, it talks about the Lord, essa palavra Kyrios this word está se Kyrios, referindo ao Senhor it is Jesus. talking about Jesus Christ. Era um título que César reivindicava, It was a title that Caesar took to himself, mas é um título que pertence só ao but Senhor it's a Jesus. title that belongs only to Jesus. Quando diz fortalecei-vos no Senhor, When I say to you, be strong in His might, está dizendo fortalecei-vos no Senhor it Jesus. says to be strong in Jesus É uma Christ. necessidade real. It is a real reality. Não é opcional. It is not an option. Não é se você tiver It afim. is not if you feel like it. É um mandamento. It is an order. Fortalecei-vos no Senhor. Be strong in the Lord. Não existe estado neutro. There is no neutral state. Ou você está se fortalecendo no Senhor, Either you're getting strong in the ou Lord, você está perdendo a força do or Senhor. you're weakening yourself Se on você the Lord. decidir só ficar parado, If you decide to just stand still, não, eu não estou afim de fazer nenhum esforço I espiritual. don't want to be I don't want to push myself Só spiritually. vou manter minha posição. I just want to be in my Você está position. perdendo a força do You're Senhor. losing the strength Você in the tem que ir em Lord. direção ao You Senhor must go towards para se God fortalecer. in order to be made strong. Pastor, como que eu me fortaleço no Senhor? Pastor, how do I make myself strong in the Lord? Vestindo toda a armadura de Deus. Wearing all of God's armor. Vestindo toda a armadura de Deus. Putting all of God's armor. Meu irmão, My brother, você não veste parte da armadura. you don't put part of it on. Você veste toda a You armadura. have to wear all of the armor. A gente está numa época We are in a time que as pessoas pegam o que querem. that people receive whatever they want. Mas no reino de Deus é tudo ou nada. But in the kingdom of God, it's all or Ou nothing. pega a armadura toda, Either you grab it all, ou tu tá sem nada. or you have nothing. Ou você crê na Bíblia toda, Either you believe in the whole ou Bible, você não crê em or you nada. don't believe at all. Ou você entrega a sua vida toda, Either you give it all, ou você não entrega or you nada. don't give anything. No reino de Deus não tem meio termo. In the kingdom of God, there's no middle ground. A armadura é para vestir The toda. armor is to be fulfilled, all É of para it. vestir inteira. To wear all of it. Porque quem veste ela toda, Those who wear all of it tá todo protegido. is completely protected. Quem quer vestir uma parte, If you want to wear part of o it, inimigo vai achar brecha na the sua enemy armadura. will find a spot into Então your veste life. ela toda. So wear it all, E aí você vai estar todo and you protegido. will be completely protected. Como que eu me fortaleço? How do I make myself strong? Vestindo toda a armadura. Be completely full. Pra quê? For what? Que tipo de batalha é essa que eu vou For what enfrentar? kind of battle is this? Que tipo de batalha é essa que eu vou What kind enfrentar? of battle am I going O into? que é esperado de mim nessa What batalha? is awaited by me for this battle? O que o Senhor quer que eu faça nessa What does the batalha? Lord want me to do in this O battle? texto é muito claro, irmãos. The text is very Eu só vou clear. ler e comentar. I'm just going to read and comment. Fortalecei-vos no Senhor. Be strong in the Lord. Como? Vestindo toda a armadura de Deus. How? Wearing all of His armor. Pra quê? For what?
para ficar firme. For you to be able to Qual stand. é a minha postura nessa batalha? What is my posture in this battle? Ficar firme. To stay firm. A palavra no The original word in the original é resistir. is to resist. Eu me revisto da armadura I wear his armor para resistir. to be able to resist. Para resistir. To be able to resist. Então o que Deus quer de mim nessa So batalha what God wants from me in this battle não é inventar um monte de coisa. is not to invent a bunch of É stuff. só ficar firme It's just to be firm e resistir. and resist. Irmãos, só resiste Brothers, only those resist quem já tem posse de alguma who coisa. has possession of something, Quem já tem uma posição para who defender. has a position to defend. Só resiste Those that quem resist, já recebeu alguma those who coisa. have received something. Quem não tem nada, não tem nada para resistir. Those who have nothing to resist. Mas para resistir, But to resist, você já tem que ter posse de alguma you must coisa. be able to have something. Meu irmão, e nós recebemos muitas coisas. But brother, we receive so much. Paulo falou no início da Paul carta. said in the beginning of this letter, Nós estamos em uma nova we posição. are in a new position. Agora é posição de filhos. Now it's a position of Agora é children, posição de abençoados. position of blessed, Agora é posição de adotados. position of being adopted, A posição é de eleitos. position of being É elected, de of predestinados. predestined. Então agora nós temos uma So posição. now we have a position. Então agora nós temos algo pelo qual So resistir. we have something to resist for. Então o que Deus espera de So nós what God awaits from us nessa batalha in this battle é que nós permaneçamos is for us firmes. to be firm, É que nós venhamos a resistir. that we may resist. Nós não colocamos a We armadura don't put the armor para on conquistar a vitória. to conquer victory. Nós colocamos a We armadura put the armor on para permanecer to stand no lugar da in vitória the place of que victory Jesus colocou a that gente. Jesus has put us É a into. armadura It is the armor para resistir. to resist. É a armadura It's the para armor permanecer to firme. stand É a armadura strong. para It's não the retroceder. armor to not retreat. Para que colocamos a Why armadura? do we put on the armor? Para resistir, To resist, para permanecer to firme, stand still, para defender aquilo que o Senhor nos to deu, defend what has already para been defender a given, posição em que Ele nos to colocou. defend the position He's put Em us Cristo, into. perdão, That's okay. em Cristo, In Christ, a igreja the church, está em lugares altos. it is in high places. Então é isso que você tem que resistir. So this is why you have to resist. Essa é a batalha. This is the Eu battle. não sei o que te ensinaram, I don't know what you were mas a taught, batalha é essa. but this is the battle. Você não vai conquistar a vitória. You're not going to conquer victory. Jesus já conquistou na cruz. Jesus already conquered it in the Você cross. só precisa agora ficar You firme just need to stand still e resistir aos ataques. and resist the attacks. Porque o inimigo vai vir Because the enemy will para come tentar tirar to você try to rip you da out posição de of the vitória position of victory que Jesus te colocou. that Jesus already put you into. A posição da vitória já é sua. The position of victory is O lugar de yours. vitória já é The seu. place of victory is É yours. só montar a base You must have the base e ficar firme and be still e resistir. and resist. Amém, irmãos? Amen, brothers. É a armadura para resistir. The armor is to resist. Resistir o quê? Resist what? As ciladas do diabo. The traps of the devil. As ciladas do diabo. The traps of the devil. Perceba que Paulo aqui diz You're going to see that Paul here says ciladas traps. no plural. It is in plural. Ciladas é no plural. It means it's more than one. São muitas, There are many. são constantes, They're constant. são diárias, They're daily. ciladas. They're daily traps. Essa palavra ciladas no original This word traps in the original significa metodeia, means methodeia, da onde vem a palavra método. where the word method comes from. As ciladas do nosso adversário The traps of our adversary, tem método, there are methods, tem estratégia, there's strategies, tem lógica, there's logics, tem investigação. there's investigation. Ele é um ser espiritual. He's a spiritual being. Está aí rodando pela terra desde que foi He's expulso. surrounding the earth since he was expelled. Entende mais de você do que você. He understands more of you than Então you. ele te estuda. So he studies you. Ele anda ao teu derredor, He walks around bramando you. como um leão, He's roaring like a lion, buscando a quem possa tragar. seeking who he can conquer. Estratégia. Strategies. Ele usa estratégia contra a He nossa uses vida. strategies against our Ele lives. usa esquemas. The schemes. Ele usa metodologia. He uses methodology. É organizado, é crime organizado. It is organized crime. É crime organizado. O inimigo luta com organização. The enemy fights with organization. Então você precisa pôr toda a armadura de Deus So you must wear the whole armor para of God resistir os to ataques. resist these attacks.
para resistir às ciladas, to resist these traps, porque são muitas because there are many, e é o tempo todo. and it is all the É time. como numa guerra. É Like in a como war. você tenta sobrecarregar as defesas do inimigo. In a war, you try to overtake the defense of the enemy. E como é que você faz isso? And how do you do that? Igual o pessoal lá no Oriente Médio faz com Israel. Just like in the Middle East, they do against Israel. É chuva de foguete, é muito. It's rain of fire. It's many of them. É sobrecarregar as It defesas is try to overload the defense effects para ver se um míssil ou outro passa. to see if a missile or another may fall through, E aí você causa dano. and then you create damage. É assim que é a estratégia do nosso This adversário. is the strategy of Por our isso- adversary. Por isso que são ciladas. This is why there are many Quando traps. você pensar em ciladas, When you think about traps, pensa na chuva de foguete do Hamas. think about the rain of rockets by Hamas, Para ver se um vai te acertar. É isso que ele quer. because they're hoping at least one will go through. E aí essa batalha espiritual, So there's spiritual battle. Paulo vai explicando como ela funciona. Paul explains how it works. E no verso 12 ele And in diz: verse 12 he says, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, our wrestle is not against flesh or blood, mas contra forças espirituais do mal but against forces, spiritual forces of evil nos lugares celestiais. in the celestial places. Meu irmão, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue. Our battle is not against blood or flesh, Ou seja, não é contra pessoas. meaning it's not against people. A nossa batalha não é contra Our pessoas, battle is not against people, mas a nossa batalha envolve pessoas. but our battle involves people. Não seja inocente. Do not be innocent. Não é contra as It pessoas, is not against people, mas envolve but pessoas. it has people. A maior parte da The batalha, whole part of the battle, eu vou já te dizer, ocorre na sua mente. I'm gonna tell you, it happens in your mind. A maior parte dos The ataques greatest attacks, é na sua própria mente. it is in your mind. Porque se ele te derrotar na sua If mente, he can defeat you in your você mind, está acabado. you are done. Mas muitos ataques But many battles envolvem pessoas. involves humans. E aí é onde você tem que ficar And atento. this is when you have to be attentive. Efésios 2, Ephesians 12, Verso 2 verse 1, 1 e 2. 1 and 2. Paulo diz o seguinte: Paul says like this, vocês estavam mortos nas suas transgressões And- e nos seus pecados, and you were alive, and you who were dead in your transgressions, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões do mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. in which once you walked according to the course of this world, according to the prince of power of the air, the spirit of who now works in the sons of disobedience. Então entenda isso. So understand A this. nossa batalha é contra os espíritos das trevas Our battle is against the spiritual of darkness nos lugares in celestiais. the heavenly places. Aí tem gente que acha que lugares And then celestiais people think that heavenly places é lá em cima, lá no céu. is in heaven. Aí tem gente que se junta And then there's people that come together e fala, vamos dar as mãos, and they say, let's hold e vamos hands, subir lá em cima, let's go up there no espírito, in spirit para batalhar com o diabo. to battle with the Não é demons. isso que a Bíblia está dizendo, irmão. That's not what the Bible is saying. É contra os espíritos das trevas The Bible is saying it's against the spirit of darkness nos lugares in celestiais. the heavenly places, Ou seja, na atmosfera espiritual, meaning in the spiritual atmosphere, no ambiente espiritual. in the spiritual É environment. contra o espírito das It's trevas against the e o spiritual ambiente darkness, também é espiritual. and the environment is a spiritual. É contra os espíritos. It's against the spirits, Mas a Bíblia diz but the Bible says que o espírito that the spirit do diabo of the devil atua acts nos filhos da in the desobediência. children of disobedience. Ele não só atua, Not only he works in mas them, ele controla. but he controls Por them. isso que muitas vezes essa This is batalha why many times this vai battle envolver is going pessoas. to involve people. E é por isso que Paulo And this is why Paul está te lembrando is reminding que a you nossa luta that our battle não é contra a carne e o is sangue. not against flesh and blood. Quando alguém se levantar contra você, When someone rises against you, lembra que a sua luta não é contra ela. remember that your battle is not against that Lembra que a person. sua luta não é contra ele. It's not against him. Lembra que o espírito do mal atua nos filhos Just da remember that it is desobediência. the spiritual evil that works in those people. Por isso que Jesus falou o seguinte: This is why Jesus said,
Ora pelos que vos perseguem. Pray for those who persecute you. Abençoa aqueles que vos perseguem. Bless those who persecute Sabe you. por que eles estão perdidos? You know why? Because they're lost. Eles nem sabem o que estão They don't fazendo. even know what they're doing. É o espírito das It is trevas the spiritual of que darkness atua nos filhos da that desobediência. acts in the children of disobedience. Eles carecem de salvação, They need salvation, tanto quanto você precisava just também. like you needed salvation too. Então, quando a luta envolver uma So pessoa, when the battle involves a human, quando você entender que algo espiritual envolveu uma when you pessoa, understand that something spiritual has overtaken that human, lembra, remember, não é contra ela, it is not against that human. não é contra ele, It's not against him. é contra espíritos das It is trevas against spiritual darkness nos ambientes celestiais, in the heavenly environment. nos ambientes In the espirituais. heavenly environment. Então ele fala, não é contra pessoas. So then he says it's not against humans. Não é contra It pessoas. is not against humans. Pode envolver pessoas, Humans can be involved, mas não é contra elas. but it's not against Você them. tem que saber quem está por trás. You must understand who's Você behind tem que them. saber quem que está fazendo tudo You isso. must understand who's pushing them to do those No things. verso 13 ele fala o In seguinte: verse 13 he says, vistam toda a armadura de Deus. take a hold of the whole armor of God. Novamente ele fala toda a armadura. He's saying it again, the whole armor, E ele diz para resistir o dia mal. so that you may withstand in the evil day. Perceba que ciladas Understand that traps está no plural, is in the plural, mas dia mal está no singular. but evil day is in the singular, Porque tem ciladas, because they're traps, mas tem o dia mal. but there's an evil day. Todo mundo tem um dia mal. Everyone has a bad day, an E evil o day. dia mal And a bad day, é mal mesmo. that bad day is awful. É aquele que você consegue It is the one that you can, com facilidade with facility, separar das ciladas. entangle yourself from the traps. Aqui, isso aqui é cilada. You say, this is a trap. Isso aqui é todo dia tem isso aí. Every day I go through this. Isso aqui é dia mal. Now this is a bad day, an evil day. Dia mal é o dia da maldade. The evil day is the day of evilness. É o dia da calamidade. It's the day of calamity. É o dia do desespero. It's the day of desperation. É o dia do pânico. It's the day of panic. É o dia do caos. The day of chaos. É o dia em que você perde o It's the controle. day that you lose control. É o dia em que você pensa em It's the desistir. day that you feel like giving up. Você não pensa em desistir nas ciladas. You don't think about giving up on traps. Você pensa em desistir no dia mal. You think of giving up on an evil day. Porque a intenção do dia mal Because the intention of the evil é day sacudir sua estrutura mesmo. is to break down your structures. É quebrar o seu espírito. It's to break down your spirits. É fazer você querer fugir. It's to make you want to run away. É fazer você ficar cheio de medo. It's to make you be afraid. Então o dia mal ele vem. The evil day comes. A Bíblia diz: The Bible says, remindo o tempo em tudo. redeeming the time in Porque os everything. dias são maus. Because the days are evil. Ele está falando aqui de uma forma genérica. He's talking about a generic Os dias são form. maus. The days in all are evil. Aqui Paulo está sendo específico. Here Paul is being specific. O dia mal. The evil day. Eu tenho certeza que se eu perguntar aos irmãos aqui, I'm sure if I asked everyone here, mais especificamente os adultos, specifically talking to the adults, não que adolescentes não tenham, não é isso. not that adolescents don't go through Eu this. estou falando de real deal aqui. Mas eu tô falando da realidade aqui. Eu perguntar a você, você falaria. I would, if I was to ask you, you would say, Eu tenho certeza que você lembra de um dia mal na sua vida. I know that you remember one evil day in your life. Porque dias maus durante a nossa vida, Because evil days throughout our lives, tem alguns. there's a few. Não é todo dia, It is not every day. não é como cilada, It's not like traps. mas tem o dia mal. But there is an evil day. E se você não estiver vestindo toda a armadura, And if you're not wearing the whole armor, você não resiste. you will not resist. O dia mal vem The evil day comes para acabar com você. to finish you. A diferença The difference is entre os que ficam de pé those who are e standing os que tombam and the ones that fall, é toda a armadura de it Deus. is wearing the whole armor. Você está entendendo agora Are you understanding a now importância the importance de toda a armadura? of the whole armor? É vida ou morte. It is life or death. Se você for preguiçoso If you are lazy e pegar só uma parte, and just take part of it, no dia mal, on the evil day, você não fica de pé. you will not withstand. Então Paulo está dizendo, So Paul is saying, nessa batalha in this battle que você entrou, that you have gone entrou into sem pedir, without asking, entrou sem querer, without wanting mas já to, está dentro. but you're in the battle. Vestir toda a armadura. Wear the whole armor. Para quê? For what De reason? novo, para resistir, Again, to resist, para ficar to firme, be strong. porque vai vir o dia mal Because the evil day e will quando come, ele chegar, and when it arrives, você precisa you resistir. must resist.
Então a diferença da sobrevivência So the difference of being alive, surviving, é toda a armadura. it is to wear the whole thing. E agora ele vai começar a descrever as partes da armadura, And now he's going to describe the armor, mas sempre enfatizando but always making emphasis que a finalidade dessa armadura, that wearing this armor, que o que é esperado de você nessa batalha, what is awaited from you in this battle, é que você permaneça firme, that you withstand, é que você resista, that you resist. não corre atrás da vitória. Do not go run after victory. Você já está em vitória. You are in victory. Você só precisa resistir. You must withstand. E aí ele começa dizendo: permaneçam firmes, And then he says, stay firm, vestindo o cinto da verdade. girding yourself with the belt of truth. E falando de batalha, Speaking about battle, de batalha espiritual, spiritual battle, muita gente a lot of people está mais preocupado com o cinto do que com a verdade. are more worried about the belt than the truth. Estão mais tentando decifrar o que significa o cinto do que o que significa a They're trying to verdade. figure out what it means to wear the belt than the truth itself. É óbvio que o cinto tem um It significado. is obvious that the belt has a meaning. Aliás, tem muitos There are significados. many meanings to them, Mas o foco aqui é a verdade. but the focus here is the truth. Se você estiver preocupado, que cinto é esse? If you're worried about what belt is Que this, cor é esse cinto? what color is De this, que fábrica veio? where did it get fabricated Será que é from? de couro mesmo? Is it real leather? Vem daqui ou da Does China? it come from here or from China? Você esquece de focar na verdade. You forget to focus on O truth. foco é a verdade. Focus on truth. É claro que tem aplicação no cinto. There's an application to wearing the belt. O cinto, ele ficava na parte central da armadura. The belt is in the central part of the armor. É o que segurava junto a parte de cima e a parte de It is baixo. what kept together the bottom and the top piece. Ele é a parte central. It is the central piece. Então, assim como o cinto é a parte central da As the armadura, belt was the central piece of the armor, a verdade tem que ser o valor central da sua the vida. truth must be the central value of your life. É claro que tem aplicação para o cinto. Of course, there's an application for the belt. Assim como o cinto vai ao redor de todo o seu corpo, As the belt girds you all around, a verdade tem que estar ao redor de toda a sua vida. the truth must be all around you. Não importa de qual ângulo as pessoas te It olharem. doesn't matter from what angle people look at you. Assim como elas vão ver o cinto, Just as they see you girded up with the belt, elas vão ver a verdade. they will see the truth. Está ao redor de toda a sua It is vida. all around you. Você está envolvido na You are verdade. involved in the truth. Então veste o cinto da verdade. So wear the belt of truth. É importante para a armadura. It is important for the armor. E por que a verdade? Why is it true? Porque a verdade liberta. Because the truth sets free. E conhecereis a You verdade, shall know the truth, e a verdade vos and the libertará. truth shall set you free. Lembra que eu falei que o inimigo usa pessoas? Remember that I said that the enemy uses humans. Devil, ele usa o espírito das trevas, usa os filhos da The desobediência. devil uses the children of disobedience. Então quando essas pessoas vierem a te So atacar, when these people come to attack you, usadas pelo diabo, used by the devil, eles vão se deparar com a verdade. they will come towards truth. E a verdade vai libertá-los. And the truth will set them free. Porque é isso que a verdade faz. Because this is what truth does. As pessoas conhecem a verdade People know the truth, e elas são libertas. and they're set free. E eles vão entender And they will o que está na understand palavra de what Deus, is in the Word of de God. que nada podemos contra a That we verdade, cannot go against truth senão pela verdade. other than by truth. Eles podem até vir usados pelo They diabo, might even be used by the devil, mas eles voltarão impactados pela but they will verdade. leave impacted by the truth. Num mundo de In a mentira, world filled with quem lies, está cercado de verdade vence. those who are girded by truth wins. Quem vive na verdade, Those irmão, that live in truth é protegido. are protected. Quem vive na verdade Those that live in truth nem sempre leva a melhor might not always get the best nos olhos humanos, in a human sight, mas dorme em paz. but they sleep in Quem está peace. com a verdade dorme em paz. Those that have truth sleep in peace. Mentiroso tem que virar a noite acordada, Liars, they go all night awaken. procurando outra mentira para contar no outro They're dia. looking for other lies to lie the next day. Quem anda na verdade dorme em paz, irmão. Those that sleep in truth sleep in peace. Por isso usa o cinto da verdade. That's why you're girded by Deixa a truth. verdade cercar a sua vida. Let truth surround you. Pastor, mas eu só falo a verdade. Pastor, I only speak truth. I know. Eu sei. Desculpa, eu sei. I know. Tem gente que fala a verdade, And people speak the truth, mas vive uma mentira. but they live a lie.
Então você precisa falar a verdade So you must speak the truth e viver na verdade. and live the truth. A verdade tem que cercar a sua vida. Truth must surround you. Coloca o cinto da So verdade. gird yourself with truth. É importante. It is important. Ele move e para frente diz, vestindo a couraça da justiça. And then going forth, he goes, put on the breastplate of righteousness. Ele fala, vestindo a couraça, só para te ajudar, a couraça da He justiça. says, wear the breastplate of righteousness. Irmãos, a couraça da justiça So the breastplate of justice, of righteousness, seria hoje o nosso colete à prova de balas. would be our bulletproof vest. É a placa de metal que vem na frente It do is peito. that metal piece that is in front of your chest. Então Paulo está dizendo, So Paul is saying, a justiça vem na so frente the righteousness comes on the front e protege o que você tem de mais precioso. and protects the most precious, Os seus órgãos vitais. your vital organs. Era uma placa de metal It is a metal breastplate para proteger os seus órgãos vitais, to protect your vital organs, principalmente o seu coração. especially your heart. Então a justiça vem na frente So righteousness comes in front of you para to proteger o seu coração. protect your heart. Porque se tem algo que destrói o seu coração, Because if there's something that destroys your heart, é a injustiça. it is injustice. Eu não sei você, I don't know about mas you, quando eu vejo uma injustiça, but when I see an injustice, meu coração derrete. my heart like melts. Principalmente se o injustiçado não consegue se defender. Especially if the unjust cannot defend themselves. A injustiça é para isso. Injustice is for this reason. É para ferir o coração. It is to hurt the heart. Porque se ferir o coração, Because if you hurt the heart, você desmonta. you break down. Porque o corpo só segue o coração. The body can only work if the heart works. Se conseguir fazer o teu coração parar, If your heart stops, o corpo para. the body stops. Por isso que a justiça vem na This frente. is why righteousness comes in Para front proteger os seus órgãos mais vitais. to protect the most vital organs, Para proteger seu to coração. protect your heart, Para proteger suas to emoções. protect your emotions, Para proteger aquilo que é importante to para protect você. everything that's important to Para you, proteger aquilo que é importante para o reino de Deus. to protect what is important for the kingdom of God. Meus irmãos, a couraça da My justiça, beloved, the righteousness of the breastplate, ela não vem para proteger o estômago. it is not to protect the stomach, Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. because the kingdom of God is not a food or drink. A couraça da justiça ela vem na frente. The righteousness comes in the front, Porque o reino de Deus é justiça. because the kingdom of God is righteousness. É um reino de It is a justiça. kingdom of righteousness, Justiça, righteousness, alegria joy, e paz and peace no Espírito in Santo. by the Holy Spirit. A única fome que Jesus gosta e se The alegra only hunger that Jesus likes and rejoices é fome e sede de it is justiça. hunger for justice. É fome e sede de It is hunger justiça. and thirst for righteousness. Tem uma palavra de Deus para There is você. a word of God for you. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede Blessed are de those who justiça, are hunger and thirst for righteousness, porque eles serão because they will fartos. be made full. A justiça que você espera, The irmão, righteousness that you await for vai vir. will come. Jesus prometeu. Jesus Se promised, você tem fome e sede de justiça, if you are hungry and thirst of righteousness, você vai se fartar. you will be made full. Vem na frente. It comes in front of you. Justiça vem na frente. Righteousness is in front of you. Significa It signifies que aonde eu chegar, wherever I go, aonde eu entrar, wherever I enter, a justiça vem na the frente. righteousness is ahead of Eu me. trato as pessoas com justiça. I treat people with Eu trato as righteousness. pessoas com I honestidade. treat people with honesty. Eu trato as pessoas com a justiça I de treat Deus. people with the righteousness of God. Justiça vem na frente. Righteousness goes ahead. Justiça protege os órgãos vitais. Righteousness protects vital organs. Nessa batalha, In this battle, você vai precisar you will need colocar a justiça no peito to put the righteousness on your chest para você resistir o dia mal. so you may withstand the evil day. As armas de defesa The defensive battles fala muito das armas. armors. I'm sorry. As Sorry. armas de defesa The defensive armors fala muito das armas de ataque. speaks a lot about the weapons of attack. Se Deus manda a gente usar a verdade como defesa, If Jesus says to use truth as defense, é porque o inimigo usa a mentira como ataque. it's because the enemy uses lie as an attack. Se Deus manda a gente usar a justiça como defesa, If God tells us to use righteousness as defense, é porque o inimigo usa injustiça como it's ataque. because the enemy uses injustice as an attack. E ele sabe como a injustiça fere And he knows how injustice hurts e adoece. and it makes people sick. E ele continua explicando a armadura.
it continues explaining this armor. E calçados os pés com a prontidão do evangelho da paz. And having shod your feet with the preparation of the gospel Meus irmãos, um soldado descalço não vale para nada. of peace. A soldier with no shoes is worthless. Eu não sei aqui quem já serviu o quartel, I don't know if you ever served in the military. mas você sabe que isso é inconcebível. You know that this is unacceptable. Você não tem como ir para uma guerra descalço. You cannot go to a battle with no shoes. Uma pedra tira você da batalha. A small rock will keep you out of a battle. Então um soldado descalço não presta. So a soldier shoeless is worthless. Então nessa batalha And then, so in this battle, tem que calçar os pés. you must have something over your feet. E o que você vai colocar nos pés? And what are you going to put on your feet? A prontidão do evangelho da paz. The preparation of the gospel of peace. Um pé calçado fala de prontidão. A feet that has shoes talks about preparation. E prontidão Being prepared fala de um senso de urgência talks about a sense of urgency na proclamação do evangelho da paz. in the proclamation of the gospel of peace. Meu irmão, quem está com o pé calçado está pronto. Brothers, those who have shoes on are ready. Quem está com o pé calçado está pronto para sair. Those who have shoes are ready to go. Está pronto para correr. Are ready to run. Está pronto para pular. Are ready to Está jump. pronto para lutar. Are ready to fight. Quem está com o pé calçado está pronto. Those who have shoes on are ready. Por isso ele fala tem que calçar os pés This is why he says you must put on your shoes com a prontidão que vem do evangelho da with the paz. preparation of the gospel of peace. O pé tem que estar calçado The feet must be worn com prontidão with preparation do evangelho. of the gospel. Mas não é de qualquer But evangelho. not just any É gospel. do evangelho da It is paz. the gospel of peace. O evangelho que Jesus anunciou The gospel that Jesus announced. é o evangelho da It's paz. the gospel of peace. O evangelho que nós recebemos It is the gospel that we have received. é o evangelho da The paz. gospel of peace. Meu irmão, deixa eu te falar uma Brothers, coisa. let me tell you something. A Bíblia diz em Romanos The 5:1, Bible says in Romans chapter 5, tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com having made Deus. righteousness by faith, we have peace in God. Meu irmão, o evangelho é da paz. The gospel is of peace. Se você está em Cristo, If you have Christ, tenha paz com Deus, have peace with God. porque Deus está em paz com Because você. God has peace with you. Tem gente que está no evangelho há 20 There's anos people that are in the gospel 20 years e ainda não está em paz com Deus. and they have no peace with Está God. cheio de coisa, They're filled with cheio de things, pendência. filled with tendencies. Será que Deus me aceitou mesmo? Did God really accept me? Será que Deus me condenou? Não. Has He condemned me or Eu not? sou um miserável. I'm a miserable Você é person. mesmo. You are. Mas tenha paz com Deus. But have peace with Porque Ele God. está em paz com você. Because He has peace with Se you. você foi justificado If pela you fé, have made righteousness by faith, temos paz com we have Deus. peace with God. Tenha paz com Deus. Have peace with God. Aceita o evangelho da paz. Receive the gospel of peace. A Bíblia diz quão lindos são os pés The Bible says how beautiful are the feet daqueles que anunciam a paz, that announces peace, daqueles que anunciam coisas boas. that announces good things. Meu irmão, tem pés que correm para anunciar desgraça. There are feet that run to announce disgrace. Tem pés que correm para anunciar coisas There are terríveis. feet that run to announce bad things. São pés feios. They're ugly São feet. pés com fungos. There are feet with fungus. Agora os pés do que correm The feet of those that run para anunciar coisa to boa announce good things. é pé bonito. They're beautiful feet. Seu pé pode ser tortinho, Your feet might be a little twisted, não tem problema. and it's okay. Se você corre para anunciar coisa If boa, you run to announce good things, Deus diz que o seu pé é bonito. God says that your feet are beautiful. O pé de quem anuncia coisa boa é bonito. The feet of those that announce good things is good O looking. evangelho é lindo, irmãos. And the gospel is beautiful. E a mensagem do evangelho And the message of the é uma gospel mensagem de paz. is a message of peace. É uma mensagem de Is a reconciliação. message of reconciliation. Tem paz disponível. There are peace that is available. Ainda tem paz disponível. There is peace that is Se available. você está em Cristo, If you are in Christ, aproveita da paz, irmão. take a hold of this Para de peace. caçar guerra. Stop creating war. Tem gente que tem tanta guerra dentro de There's si people that have so much war in them que o evangelho que ele crê é o evangelho da guerra. that the gospel he believes in is a gospel of É o war, evangelho de confusão. a gospel of confusion. Meu irmão, preparação Beloved, preparation do evangelho of the gospel da paz. of peace. Calça os pés Put on something on your feet. e fica preparado. Be prepared. Ele fala mais. He says, Levanta o beyond, escudo da fé.
Lift up the shield of faith, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. in which you are able to quench all the fiery darts of the wicked one. Meu irmão, não estou falando nada novo aqui. I'm not saying anything new Você here. está cansado de saber o que eu estou falando aqui. You are already tired of hearing what I'm saying. Antigamente nas guerras eles usavam flechas incendiárias. Back in the day, in wars, they would use fleshes that were fiery. E a única forma de parar aquelas flechas The only way to stop those fiery darts, era levantando os escudos. it was lifting up their shield. Porque aonde as flechas batiam, Because wherever those darts went against, incendiava imediatamente. it would be firing immediately. Trazendo para a nossa batalha espiritual, Bringing into our spiritual battle, o inimigo está lançando flechas incendiárias o tempo todo the enemy is sending fiery darts on a constantly basis contra a nossa vida, against our lives, contra a nossa mente, against our minds, contra a nossa família. against our families. As flechas incendiárias The fiery darts podem ser pessoas could be humans que o diabo perturbou that the devil has been preparing against us, e enviou na nossa direção. to come against us. As flechas incendiárias podem ser The tentações fiery darts might be temptations que estão querendo incendiar a nossa that vida. are trying to bring fire against our lives. Podem ser pensamentos que ele quer lançar na It nossa can be mente. thoughts that he's trying to send against us. Meu irmão, tem todo tipo de flecha incendiária. All kinds of fiery darts are available. Mas, irmãos, a Bíblia diz que a resposta But the Bible says that the answer para as flechas incendiárias for the fiery arrows, é o escudo da fé. it is the shield of faith. A fé trabalha como escudo. The faith acts as a shield. E ele não só para a flecha, Not only it stops those arrows, como ela apaga o fogo. but it also quenches the fire. A fé para o ataque It stops the attack, e apaga o fogo. but it also quenches the A fire. maioria dos ataques Most of the attacks do inimigo contra of nós the enemy against us, é para tirar o nosso chão, it is to take out our footing. é para tirar o nosso fundamento It is to destroy our foundation e colocar dúvida no nosso and coração. put doubts into our hearts. E por isso que a fé é antídoto. This is why the faith is important. Porque a fé é firme fundamento Because the faith is the firm foundation, e a fé é certeza and the faith is the das certainty coisas que não se of the veem. things that we cannot Se o see. inimigo quer tirar o teu chão If the enemy wants to take off your landing e quer colocar dúvida no teu and coração, wants to put doubts into your heart, levanta o escudo da fé. lift up the shield of faith. Porque fé é fundamento Because faith is the foundation, e fé é certeza. and the faith is a Fé é certainty. certeza. It is a certainty. Fé é certeza Faith is a certainty das coisas que sequer of você pode ver. the things that you cannot see. Levanta o escudo da fé. Lift up the shield of faith. Levanta o escudo da fé. Lift up the shield of Levanta o faith. escudo da fé. Lift up the shield of E faith. começa a declarar And start declaring, em nome de Jesus. in the name of Eu Jesus, creio na palavra. I believe in the Eu word. creio que Deus I existe. believe that God exists. Eu creio que o meu Redentor I vive. believe that my Redeemer is Eu creio alive. que eu sou filho de I Deus. believe that I'm a child of Eu God. creio que eu vou passar a I eternidade no believe that I céu. will be in eternity in heaven. Eu creio que Deus me deu I dons. believe that God has given me gifts. Eu creio que Deus me chamou. I believe that God has called me. Eu creio que Ele quer me I usar. believe that He wants to use Eu me. creio que eu tenho um lugar no I céu. believe I have a place in heaven. Eu creio, eu creio, eu believe, creio, I eu believe, creio. I believe. Levanta o escudo da Lift fé. up the shield of faith. Levanta o escudo da Lift fé. up the shield of faith. Porque a fé é fundamento Because the faith is a e foundation. a fé é certeza. And it is also a certainty. Vai parar o ataque It's going to stop the e attack. vai apagar o fogo. And it's going to quench the fire. E o inimigo vai ficar sem entender nada. And the enemy will not understand anything. E ele vai pro capacete da salvação. And then he Falta só goes dois. into the helmet of salvation. There's two left. Capacete da salvação. The helmet of salvation. Você precisa entender o seguinte. You must understand the following. Paulo está escrevendo Paul is writing para uma igreja, to a church, para irmãos. to E brothers se são irmãos, that are brothers. são salvos. If they're brothers, they're saved. Então ele fala do capacete da So salvação he's talking about the helmet of salvation para quem já é salvo. for those who are saved. É óbvio que ele não está mandando And it's obviously that he's not botar a salvação por cima da salvação. saying for you to put salvation on top of salvation. Se você está salvo, bota a salvação por cima. Oh, you're saved, then put salvation on top of it. É claro que não tem a ver com isso. That's not what he's saying. Quando ele fala do capacete da When salvação, he's talking about the helmet of salvation, ele está falando de proteger a sua mente he's talking about protecting your mind em relação à sua in salvação. relationship to your salvation.
Por isso você protege. Um golpe na cabeça, acabou. A hit to the head could be finished. Um tiro na cabeça, acabou. A bullet to the head is enough. Então você precisa proteger a sua mente. So you have to protect your mind. Já que a batalha é espiritual, Since the battle is spiritual, já que esse inimigo joga dardos inflamados since this enemy sends fiery darts, e muitas vezes lança ideias para você, and then many times tries to send ideas into your head. uma das grandes armas que ele usa na batalha One of the great weapons he uses in battle, é questionar a tua salvação. it is to question your salvation. E isso acontece aqui na mente. This happens in your mind. Por isso o capacete vem por cima This is why the helmet comes over e protege a sua and mente. protects your mind. Nós estamos vivendo uma pandemia We are living in a pandemic de cristãos of believers que não têm certeza da salvação. that are not sure of their salvation. Perceba que eu não estou falando aqui Look, I'm not saying here sobre salvação, se perde ou se não perde. if you lose or not your Eu não salvation. estou entrando nisso aqui. I'm not going into this. Eu estou falando de salvos. I'm talking about saved Se people. você é salvo, If you are saved, você precisa ter certeza da you sua must salvação. be sure of your salvation. Jesus não veio trazer dúvida. Jesus does not bring doubts. Jesus veio trazer certeza. Jesus brings certainty. Nós vemos na palavra de Deus, We see in the Word of God, 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Thessalonians 5:8. Ele está falando com a igreja agora de Tessalônica. He's talking with the church of Thessalonians. Ele fala o seguinte: He says the following: nós, porém, que somos do dia. Us that are of the day. Quem são os do dia? Who are of the day? Quem não são das trevas, os da luz. Those are from the light that are not from darkness. Sejamos sóbrios, Let's be sober, vestindo a couraça da fé e do amor. wearing the armor of faith and love. Aqui ele fala da couraça já como fé e amor. He's talking about the breastplate of love and faith. E ele fala, e o capacete da esperança da And salvação. he says, in the helmet of the hope of salvation. Aqui o capacete da esperança da salvação. Here's the helmet of the hope of salvation. É um outro livro, It is another book, e ele está falando de novo do and capacete, he's talking again about helmet que tem a salvação that envolvida. has the salvation around it. Mas aqui ele explica melhor. But here he is explaining it a Ele little usa better. da esperança He's going from hope da salvação. of salvation, Só que a palavra esperança, and the word hope no original, in the original, é confiança. it is a confidence. Então aqui Paulo deixa claro And so here Paul makes it clear que a gente tem que botar o capacete that we have to wear the helmet da confiança of the confidence da nossa of salvação. our salvation. Tem que ter confiança You must be confident naquilo que Jesus fez na cruz. in what Jesus did in the cross. Tem que ter You confiança must be confident de que o serviço está completo. that it is finished. Tem que ter You confiança must be que confident Jesus não vai voltar e morrer de novo na that cruz. Jesus is not going to come back and die again in the Está cross. terminado. It is finished. Está completo. It is done. Tudo que você precisa It's fazer complete. All that you have to do é crer. is believe. Se você crer, If you believe, diz a Bíblia que você está the salvo. Bible says that you're O saved. que está faltando agora What is missing? é o capacete It is the helmet da confiança of the confidence da sua salvação. of your salvation. Você tem que saber, meu irmão. You need to be sure. Se você é salvo, You need to be sure if you're saved. por que a dúvida? Why are you have doubts? Por que o medo? Why are you fear? Por que o medo de afirmar Why to have the fear of affirming o que a Bíblia afirma? what the Bible is affirming? Se a Bíblia diz que você é salvo, If the Bible says you're saved, por que você anda em cima da linha, da corda? then why you're walking on a rope on top Não- of a line? é o que? Algum tipo de humildade? Não posso falar. Is it some kind of humility? Que eu I sou can't salvo porque say eu não sei. because I'm Quem saved. pode I'm not saber? sure. Who knows? A Bíblia diz que tem como The saber. Bible says there's a way to know. A Bíblia diz que tem The como. Bible says there's a way to know. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal The maneira Bible says that God so loved the world que deu o seu único that filho He gave His only beloved Son, para que todo aquele que nele crê so whoever believes não pereça, shall not perish, mas tenha but a have vida eternal eterna. life. É para todo aquele que nele It is for all those that in Him crê. believe. Quantos creem nele? How many believe in Him? Por que a dúvida? Why doubt? A salvação é para quem crê, por que a dúvida? Salvation is for those that believe. Why A Bíblia doubt? diz, pela graça sois The salvos. Bible says, by grace you have been saved. Por meio da fé. By faith, Tem que crer. you must believe. Isso não vem de vós. This does not come from you. Não vem das obras. Does not come from Para que work, ninguém se glorie. so no one may Não boast tem nada que themselves. você possa fazer. There's nothing you can do Além de crer.
beyond believing para se salvar. to be saved. É por fé. It is by É faith. graça It is grace e fé. and faith. Se você colocar Jesus mais If you put Jesus plus qualquer outra coisa, anything else, virou heresia. it becomes an heresy. É só Jesus. Jesus É alone. só Jesus. Jesus alone. É só Jesus. Jesus É alone. só Jesus. Jesus alone. A Bíblia diz: quem crê Those that believe será salvo. will be E saved. quem não crê Those who do já not está believe condenado. are condemned. A salvação é para quem crê. Salvation is for those that believe. Se você crê, If you believe, coloca o capacete da salvação. put the helmet of salvation. Coloca o capacete da certeza da Put salvação. the helmet of the certainty. Porque quem está em For Cristo those that are in Christ está salvo. are saved. Se você não sabe isso, você tem que voltar para o início do Evangelho. If you don't know this, you must go back to the gospel, to the beginning of the gospel. Concluindo, Finishing. a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. The sword of the Spirit, which is the word of God. Antigamente a gente cantava um hino, Back in the day, we used to sing a e song, eu não vou cantar. but I'm not going to sing. Mas ele dizia o seguinte: It would say, desembainha a tua espada, pull out your sword. se prepare para lutar. Be prepared for battle. Olha o grande desafio. The great challenge. E aí vai, eu não sei mais o resto. And I don't remember the rest of the song. Desembainha a tua espada. Pull out your sword. Eu vim te dar uma notícia. I came to give you a news. A espada não é sua, The sword is not yours. ela é do Espírito. It is of the Spirit. Dorme com esse barulho. Sleep with this sound. Eu não vejo Paulo falando para pegar a sua espada. I don't see Paul saying, grab your sword. Ele manda pegar a espada do Espírito, He says to grab the sword of the Spirit, que, by the way, é a palavra de Deus. which is the word of God. Não tem como resistir, There's no way to resist. não tem como permanecer firme There's no way to withstand sem a espada do Espírito. without the sword of the Spirit. Porque a nossa espada, filho, causa problema. Because our sword causes issues. Mas a espada do Espírito But the sword of the Spirit é a palavra. is the word. Para usar a palavra To use the word como uma arma, as a weapon, tem que conhecer a arma. you must know the weapon. Eu lembro no quartel, I remember when I was in military, antes deles deixarem eu dar qualquer tiro, before I took a shot, eu era filho de crente, sou, né, até hoje. I was, but I still am a son of a believer till this day. E eu cresci numa comunidade violenta, And I grew up in a very violent e eu favela. tinha curiosidade de pegar numa arma. And I was curious to hold a weapon. Toda criança vê aquilo o dia inteiro, você acaba tendo curiosidade. Growing up in that environment, you are curious of knowing what a weapon is like. Então quando eu cheguei no quartel, eu falei, agora eu vou pegar numa arma. So when I went to the military, I was like, yeah, I'm gonna grab a gun. Vou dar uns tiros por aí. I'm gonna take a few shots. Antes deles deixarem eu atirar, Before they let me take a shot, eles me ensinaram tudo sobre a arma. they taught me everything about that weapon. Eu tive que aprender a desmontar a arma. First I needed to learn how to take it apart. Eu tive que aprender a limpar as partes da arma. I needed to learn how to clean it. E eu doido para atirar logo. And I just wanted to take a shot, Mas não podia. but I couldn't. Tinha que ir lá aprender a limpar. You had to learn how to clean the E weapon, montar de novo. then assemble it back together. Assim é a palavra de Deus. This is how the word of God is. Tem gente querendo usar There are people that want to use it, sem saber como funciona. not knowing how it works. Vai se ferir. They're gonna hurt themselves. Se você der uma arma na mão de uma criança, ela vai se You ferir. give a weapon to a child, they're gonna hurt themselves. Se você quer usar a palavra de Deus, You want to use the word of God, aprenda como ela funciona. know how it works. Se assim como eu, Just like me, você já tentou muitas vezes usar a armadura de Deus, you tried many times to use the armor of e God, você falhou over and over, and you failed muitas vezes. eu vim te falar uma forma mais prática de colocar toda a armadura de Deus. I want to tell you a very practical way to wear the whole armor of God. É simples. It's simple. É só se revestir de Cristo. Just clothe yourself with Christ. A armadura de Deus The armor of God é Jesus Cristo. is Jesus Christ. Romanos 13:14. Romans 13:14. Ele diz assim: He says like this. ao contrário, The other contrary.
Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Clothe yourself of Jesus Christ. E não fiquem pensando em como satisfazer a sua carne. And do not think how to fulfill your flesh. Revistam-se de Jesus. Clothe yourself with Christ. Revistam-se de Jesus. Clothe yourself with Jesus. Então, se você quer toda a armadura, So if you want the whole armor, revista-se de clothe Jesus. yourself with Christ. Porque na armadura tem verdade. Because in the armor there's truth. E Jesus disse: eu sou a Jesus verdade. says, I am the truth. Na armadura tem justiça. In the armor there's righteousness. E a Bíblia diz que Ele é o sol da And the justiça. Bible says that He is the light of righteousness. Na armadura diz que tem evangelho da And paz. the armor says there's the gospel of peace. E o evangelho é de Jesus And Cristo. the gospel is of Jesus. Não é de Mateus, nem de Marcos, nem It de Lucas. is not of Matthew, Mark, or Lucas. O evangelho é de It is Jesus. the gospel of Jesus. Na armadura tem fé. In the armor there's faith. E Ele é o autor e consumador da And He's nossa the fé. author and the finisher of our faith. Na armadura tem In the salvação. armor there's salvation. E Ele é a nossa And salvação. He is our salvation. Na armadura tem In the palavra. armor there's word. E no princípio era a In the palavra. beginning was the E a word. palavra estava com And the word Deus. was with E a God. palavra era And the word Deus. was God. Ele estava no He princípio com was in the Deus. beginning with God. E a palavra se fez And carne the word became flesh e habitou entre and nós. was with us. E vimos a sua And we glória saw His glory como a glória do único as the Filho de glory of the Deus, beloved of cheio God, de graça e de filled with verdade. grace and truth. Jesus é a armadura Jesus de is the Deus. armor of God. Ele é a armadura de He Deus. is the armor of God. Revestivos de Cristo. Clothe yourself with Revestivos Christ. de Cristo. Clothe yourself with Christ. Revestivos de Clothe Cristo. yourself with E Christ. vocês vão resistir o dia mau. And you will resist in the evil day. Deus abençoe a sua vida. God bless your Em life. nome de Jesus. In the name of Jesus.